Diariamente, são notificadas aqui no Brasil, em média, 233 agressões de diferentes tipos. Seja agressão física, psicológica ou até tortura contra crianças e adolescentes com idade até 19 anos. Trazendo inclusive os dados para Alagoas, 5 casos de violência contra crianças e adolescentes são registrados todos os dias aqui no estado. É exatamente isso. Diante desses dados, a Sociedade Brasileira de Pediatria firmou uma parceria com o Conselho Federal de Medicina e também com o Ministério dos Direitos Humanos para buscar soluções contra esse tipo de violência. E é sobre isso que nós vamos falar agora ao vivo. A Maria Maciel tem todos os detalhes ao vivo sobre essa situação que nos entristece bastante. Maria Maciel, os números são gritantes, terríveis e o que eu chamo sempre de gritos do silêncio desses menores. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Realmente, os dados são alarmantes. E o pior, Wilson, é que muitos desses casos sequer chegam ao conhecimento da Justiça. Foi exatamente por isso que foi criado um projeto no Ministério Público Estadual chamado Notificar é Preciso, em que escolas, hospitais passaram a notificar esses casos. Então, em 2017, foram notificados 2 casos. E após o início desse projeto, este ano, de janeiro a setembro, já foram 129, então fez muita diferença. Mas quem vai dar os detalhes desse projeto, como é que está funcionando, é o promotor Lucas Saxida. Boa tarde. Então já fez a diferença, né? As notificações passaram a ser mais frequentes depois do projeto? Sim, o projeto Abuso Sexual Notificado é Preciso, ele busca justamente acabar com o que a gente chama de cifra oculta. Esses crimes sexuais, eles são cometidos na sua grande maioria, existem estudos no sentido de 70% em média, dentro das casas. Então são crimes que, sem testemunhas, muitas vezes não chegam aos olhos da justiça, a justiça, como você disse. Então nós tivemos a ideia de aproximar órgãos públicos, órgãos de serviço público relevante, como escolas e hospitais, que nós chamamos de órgãos de primeiro contato, para que eles possam, através de um sistema de comunicação que criamos, um sistema eficiente, simples, harmônico, entrar em contato com os principais órgãos de controle, Conselho Tutelar, Ministério Público e delegacias. Então, muitos casos, desses 129, a grande maioria deles, eles ficariam impunes. Então, são 129 casos que nós vamos conseguir proteger essas crianças ou adolescentes aí vítimas desses crimes. Para as pessoas entenderem, assim que vocês são notificados, qual é o passo seguinte? Qual é a atuação do Ministério Público nesses casos? Certo. A depender se os dados chegarem aqui com provas suficientes, oferece-se uma denúncia. Se não, acionamos a Polícia Civil para que se façam as investigações e tragam provas suficientes, ou para a gente arquivar, ver que aquilo não é crime, ou para oferecer uma denúncia e começar a persecução para trazer justiça ao caso. Agora, a gente vê que o número de agressões, de uma forma geral, a crianças ainda é muito grande, né? São 5 casos aí por dia em Alagoas. Só a vara, que é a 14ª, já atuou em quase mais de 5.000 processos nesses casos. Como é que a gente consegue prevenir? Como é que a gente consegue acabar com isso, se é possível? Não é só um dever de solidariedade moral, mas é um dever constitucionalmente previsto, é dever da família, é dever do Estado, é dever da sociedade proteger nossas crianças. Então é preciso que, ao se ter notícia na comunidade, em escolas, num vizinho, que entre em contato. É somente notificando os órgãos de controle que a gente pode levar à justiça a essas crianças e proteção. São casos de lesão corporal, a maioria, mas também de lesão psicológica, né, que acontece muito. A maioria dos crimes, a grande maioria são crimes de abandono, lesão corporal, existem muitos crimes de tortura, mas a maioria ainda são os crimes sexuais. A responsabilização desses pais ou culpados ajuda também a ter uma consciência maior? Claro, levar à justiça, dar àquela pessoa o que é merecido, é mostrar que a sociedade ainda se importa, né? Talvez retirar aquela criança da companhia daquele agressor, que esses crimes são muitas vezes habituais, eles acontecem e vão acontecendo no prolongar do tempo, então é preciso proteção, e justiça é trazer proteção. Como é que a gente pode avaliar, falar hoje da rede que existe de proteção a crianças e adolescentes aqui no estado?
O nosso estado tem uma rede muito eficiente, sobre a minha ótica, apesar de serem muitos crimes, mas tem se melhorado muito. A 14ª Vara Criminal da capital, com a doutora Juliana Batistella, hoje é uma vara extremamente eficiente. Para que você tenha uma ideia, o ano passado tivemos 145, salvo engano, audiências. Até setembro desse ano, que quando eu fiz a contagem, tivemos mais de 708 audiências. Manifestações em processos, como disse, mais de 5.600 esse ano. O ano passado foram 3.000 e poucas. Então, o Judiciário funcionando muito bem, o Ministério funcionando bem, o Ministério Público funcionando bem, recebendo aí as denúncias. Conselho Tutelar, nós vamos ter aqui agora, tivemos a eleição, né? Muito provavelmente vai ter a reeleição, houve uma ação, mas com a chegada dos novos conselheiros, conversar com eles, botar eles a entender como funciona o sistema todo, né? São eles preparados, delegacia funcionando, o que precisa é o sistema, a rede de proteção funcionar. Por isso o projeto me pareceu muito importante e fomos agraciados aí como o melhor projeto do país pelo Conselho Nacional do Ministério Público no combate à criminalidade, era de reaproximar, de reorganizar todos esses órgãos para que a gente possa ficar mais próximo, mais eficiente. Certo, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. Então é isso, tem os órgãos, essa rede de proteção a crianças e adolescentes existe, mas também as pessoas, a população pode também fazer a sua parte, Wilson, denunciando para que esses casos não fiquem impunes. É com você.